Bom dia, meus amados irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós já estamos em outubro de 2017. Há 500 anos atrás, outubro de 1517, dava-se início ao movimento do Senhor, que foi conhecido na história como a Reforma Protestante. Mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, Martinho Lutero, ele afixa nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra os desvios da Igreja Romana. Há 500 anos atrás, aquele foi um movimento de resgate, aquele foi um movimento de retorno da igreja às Escrituras Sagradas. Nós somos uma igreja de herança reformada. E vocês viram no vídeo apresentado que o discernimento de Deus à equipe pastoral foi de, nesses 5 providenciais domingos de outubro, nós conversemos aqui e tratemos sobre aquilo que ficou conhecido como o slogan da Reforma Protestante, que são os 5 solas, expressões latinas que resumem, de alguma maneira, tudo aquilo que significou esse resgate da Igreja do Senhor Jesus. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Glória. Hoje nós vamos começar com aquele que, penso eu, não poderia ser outro. O fundamento do sola Scriptura, a Escritura somente, a Palavra de Deus somente, a Bíblia somente. E eu digo que não poderia ser de outra maneira, porque é necessário que tenhamos um alicerce no qual serão construídos os pilares das verdades da Igreja do Senhor Jesus. Não dá para conversarmos e debatermos as verdades de Deus com base naquilo que eu acho, com base na nova ideia que eu tive na última noite que eu dormi. E sola Escritura é um retorno àquele alicerce no qual nós devemos estabelecer uma redoma, um forte, em cima do qual serão construídos os estatutos, as verdades do nosso Senhor. Eu acredito que a primeira vez que de alguma forma foi possível exprimir essa verdade do sola Escritura foi na frase do próprio Martinho Lutero. Cerca de 2, 3 anos depois que inicia-se o movimento da Reforma Protestante, a Igreja Romana estabelece uma perseguição a Lutero, e então é estabelecida a chamada Dieta de Worms, onde os líderes eclesiásticos da igreja predominante, eles convocam Martinho Lutero para que ali ele se retrate de todos os seus ensinos que estão desafiando a autoridade da igreja romana. E a frase que se tornou célebre e conhecida de Martinho Lutero em 1521 foi: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras Sagradas e pela razão pura, e já que eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa à palavra de Deus,
Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. O slogan da reforma, os 5 solas, não são 5 verdades estabelecidas ou escritas por Lutero, ou mesmo por Calvino, mas foi a forma dos que continuaram a reforma protestante de conseguirem de maneira bastante resumida, mas contundente, deixar estabelecido um resumo daquilo que foi o resgate operado por Deus da Igreja do Senhor Jesus naqueles dias. E começar por sola escritura é importante. No século XVII, por mais de 5 anos, mais de 120 dos principais teólogos e pastores da Inglaterra, eles se reuniram em mais de 1000 assembleias gerais, além das assembleias das comissões, para ao final escreverem uma confissão de fé que pudesse esclarecer ou estabelecer as verdades bíblicas a respeito do resgate ocorrido na Reforma Protestante. Essa confissão de fé foi conhecida como a Confissão de Fé de Westminster. Ela é a confissão de fé da nossa igreja presbiteriana. 5 anos, mais de 1000 reuniões plenárias, mais de 120 dos principais teólogos e pastores dedicados ao estudo das Escrituras. E sabem qual é o primeiro capítulo? A autoridade da palavra de Deus. Ela é o fundamento. Ela é o solo seguro no qual nós devemos andar quando conversamos a respeito das coisas do Senhor. E eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus nessa perspectiva, da palavra de Deus, para lermos um dos textos que talvez, de maneira mais clara e contundente, apresenta para nós o que é, o que produz a palavra de Deus. É o Salmo de número 19. Abram lá, por favor. Salmo 19, gostaria que os irmãos acompanhassem. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro,
mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Senhor, nós lemos a tua palavra. Ela é a tua palavra. Aplica nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Diferentemente do que possa parecer para alguns, esse tema de somente as Escrituras, não se trata de nós aqui exclusivamente nos voltarmos numa imersão histórica para discutir quais eram as questões envolvidas do século XVI. Não. É também. Faz parte da história da Igreja do Senhor Jesus, faz parte da nossa história. É bem verdade que naquela época a Igreja Romana tinha como autoridade escriturística a tradição, as bulas papais, os estamentos eclesiásticos. E isso precisava ser confrontado. Mas isso não é uma coisa do passado, porque eu arrisco dizer a vocês que se há uma crise, uma batalha na qual estamos inseridos ainda hoje, diz respeito à Bíblia Sagrada. Não são poucas as vezes que escutamos e ouvimos pessoas nos seus debates dizendo, mas o papel aceita tudo. Alguns anos atrás, foi publicado um livro que virou um filme, O Código da Vinci. E eu me lembro que uma pessoa muito próxima, líder na igreja, uma jovem, ficou abaladíssima. Porque de alguma forma, o engendro de Satanás agora não era mais de que Deus não existe, ou Jesus não existe, mas é essa história das Escrituras, quem sabe não é tão assim. E se há uma forma pela qual muitos equívocos têm adentrado na igreja, muitas novas seitas têm surgido, dizem respeito a uma estratagema do inimigo de tentar atingir a autoridade, a suficiência, a inerrância, o poder das Escrituras Sagradas. É por isso que eu gosto desse salmo. Esse salmo, eu preciso dizer, porque nós lemos e não dá para pular, apesar de não ser o nosso tema. Ele trata da revelação de Deus, e ele começa com a revelação geral. Deus se revela na criação, não tem jeito. Ele usa aqui, talvez dois grandes elementos que em qualquer lugar do planeta onde você esteja, é possível contemplar. Os céus, o firmamento. O sol. Você pode estar no meio do oceano, numa ilha deserta, no meio de um deserto, quem sabe nas savanas, na floresta, o firmamento, o sol, eles revelam o Senhor. Romanos no capítulo 1 diz que os atributos de Deus, invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, tem sido revelado aos homens na criação. Por isso os homens são indesculpáveis. É uma revelação geral. Mas a palavra de Deus revela para nós que esse Deus, que é possível compreender a existência de um Deus criador pela própria criação, aprove a esse Deus se revelar na palavra de Deus.
De modo que o sola Escritura não quer dizer que Deus se revelou apenas na Escritura, mas quer dizer que Deus, Ele revela o único caminho de reconciliação do homem e da criação com Deus, o único caminho de reaproximação, o único caminho de solução da eternidade, na sua revelação especial, é a palavra de Deus. É por isso que ela nos é tão preciosa, é por isso que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Está na definição da nossa fé. A Dani acabou aqui de dizer, eu creio. É a nossa única regra de fé e prática. Qual a primeira coisa que nós podemos olhar aqui no texto que nos chama a atenção? Não sei se vocês perceberam. A partir do versículo 7, nós temos 6 nomenclaturas distintas para a palavra de Deus. 6. Então ela é a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Depois nós temos 6 qualidades. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, é verdadeira. E termina com 6 efeitos na vida das pessoas. Só aqui, para assustar os irmãos, a gente teria 18 pontos para poder percorrer no estudo apenas desses versículos dos Salmos, não é verdade? Mas vamos tentar agrupá-los em algumas verdades que dizem respeito ao sola Escritura, que estão inclusive naquele primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que eu citei mais cedo. Percebem o cuidado? Em cada nomenclatura da palavra de Deus, ela é de quem? Do Senhor. 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 6 vezes se repete a mesma expressão. Ela é do Senhor, ela é do Senhor, ela é do Senhor, ela é do Senhor. E aqueles que conhecem a poesia hebraica e que estudam, sabem que o elemento linguístico hebraico de ênfase é a repetição. Talvez porque o Senhor queria nos relembrar de que essa palavra que nós temos nas mãos, ela é a palavra de Deus. Talvez você lá instintivamente diga assim, não, mas eu sei, Roberto, é isso, né? A gente até canta, a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso mesmo. Mas às vezes não é assim. Conta-se que um pastor, um teólogo, missiólogo, doutor, muito renomado, muito conhecido de uma igreja, escritor de muitos livros, uma vida de piedade, uma caminhada com Deus, talvez para vocês entenderem, como se para nós aqui, que nós temos um carinho muito grande, como se Ronaldo Lidório tivesse sido convidado a uma conferência numa igreja local. E a conferência envolvia os 2 dias, o sábado e o domingo, e conta-se a história que esse grande teólogo, o homem de Deus, um homem, né, iluminado por Deus, vários escritos, abençoando tantas pessoas, no sábado à noite, ao assumir o púlpito, ele então olha a congregação e diz, meus amados irmãos, não é meu costume, mas eu preciso dizer a vocês que algo diferente aconteceu essa última noite. Me preparando para vir para cá, para essa conferência, eu tive como que uma visão, um sonho, uma visão, não sei explicar bem, mas o próprio Senhor apareceu para mim. E nessa visão, de maneira clara e audível, ele me disse que amanhã à noite, nessa igreja, nessa conferência, ele se manifestará e falará a todos aqueles que aqui estiverem, de maneira audível. Não terminou o culto, todas as redes sociais já tinham a informação. Aquilo tomou conta da cidade, porque era um homem de caminhada reconhecida, como um homem de Deus. Chega o domingo, é o domingo à noite, 2 horas antes de começar o culto, a igreja já não tinha lugar, repleto, gente saindo pelo ladrão,
há aquela expectativa. Estão todos lá. Momento do culto, a equipe de louvor, diminuir os cânticos. A turma quer ouvir, é o pastor. Chega o momento, ele assume o púlpito, ele vem à frente, ele abre as escrituras e de maneira muito sigela, ele diz: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor acabou de cumprir aquilo que Ele disse que faria nessa noite. Acabou de falar audivelmente a todos os que estão aqui presentes. E conta a história que parece que uma certa nuvem de frustração acometeu aqueles que ali estavam. Porque muitas das vezes nós simplesmente nos esquecemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é do Senhor. O apóstolo Pedro, um homem que viu fisicamente sequências e sequências de milagres, um homem que andou sobre as águas, fraquejou, foi soerguido, um homem que viu a natureza ouvir a voz do Criador e aquietar, um homem que esteve no monte da transfiguração e ouviu a voz de Deus. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, é muito curioso, porque ele relembra isso. Ele diz lá no capítulo 1 de 2 Pedro, que ele estava no Monte Santo e ouviu a voz do Criador. Mas sabe para que ele diz isso? Ele diz isso para escrever aos seus leitores, dizendo assim: nós precisamos, portanto, ter confirmada a palavra de Deus, para tê-la como uma candeia que brilha mesmo nos lugares tenebrosos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Uau! Essa é, para você que quer saber, a teologia das Escrituras. São homens separados, mas que eles falam da parte de Deus, e movidos pelo Espírito, de modo que as Escrituras revelam para nós que o que é inspirado é a própria Escritura. Não é o que Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é a palavra de Deus, queridos. Quantas das vezes nós, talvez, porque já temos alguns anos que vamos à igreja, e podemos falar às vezes como meu filho. Meu filho deve ter mais ou menos um mês e pouco. Eu não sei se ele queria assistir uma corrida de Fórmula 1 ou o que, ele falou assim: pai, eu não preciso ir na igreja não, eu já sei tudo. Eu digo é. Ele falou, é. Quando conta as histórias, se fala de Jonas ou se fala de Adão, eu já sei, pai. Eu não preciso ir não. E talvez muitas pessoas são assim. Estão na casa do Senhor, a palavra de Deus é aberta, tem esse livro no smartphone, em várias versões, nas suas escrivaninhas, tem muitas das vezes no trabalho, mas negligenciam, talvez porque são tomados de assalto por um pensamento: não, eu já sei, não é isso mesmo. Se esquecem de que é a boca do Senhor, direto do trono da graça, para nos revelar, queridos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Nós estudaremos na sequência do slogan da reforma, no resumo da reforma, sola gratia, sola fide, solus Christus, são os alicerces da salvação que estão nas Escrituras Sagradas. Esse livro, ele é infindável.
O quanto nós estudamos, o quanto nos debruçamos, muitas das vezes o mesmo texto, em vários momentos e episódios distintos, fala ao nosso coração das maneiras mais diferentes possíveis. Porque esse livro é único. Quantos livros você acha que já foram escritos pela humanidade? O Google, ele tem uma das metas que é digitalizar todos os livros. Então ele naturalmente vai, estudando lá todos os títulos possíveis e que existem. E está em torno de 130 milhões. Mas só um é a verdade. Só um tem autoria divina. Só um é do Senhor. É a Bíblia Sagrada. Esse negócio deveria mexer conosco. O fato de termos a Escritura preservada conosco já é um negócio que deveria nos assustar. Vocês já brincaram daquela brincadeira do telefone sem fio? A gente fala aqui para um, no ouvido dele, e você fala, entendeu? Ele diz, entendi. E ele fala para o outro, e você entendeu? Entendi. Para o outro, entendeu? Não precisa ter mais de 10. Quando sai lá no final, não tem jeito, invariavelmente tem um desvio. A palavra de Deus, sem internet, sem Word, sem Ctrl+C, Ctrl+V, não tem isso, anos e anos a fio, você vê a palavra de Deus com fidelidade sendo passada, repassada, e de repente alguns com dúvida, não, isso não deve ser assim. Meados do século passado, cavernas de Qumran, encontram manuscritos antigos de milênios atrás, da época da igreja primitiva, e quando vão conferir aqueles originais, com a escritura como a temos, é a mesma. A Bíblia, conforme utilizada pela igreja primitiva no primeiro século, é divino. Ela é a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Mas deixa aí que eu estou empolgado demais, Logo no versículo 7 ele diz, a lei do Senhor é perfeita. E é lógico que esse termo é muito conhecido nosso, mas nós o conhecemos muito mais por ser o antônimo de imperfeito, de imperfeições. Mas eu queria ter a liberdade de olhar aqui para vocês, e hoje veja a liberdade que temos, A gente tem aplicativos que trazem o original. Essa palavra perfeito aqui, no texto, ela tem o sentido de completo, de total. E nós usamos isso também na nossa língua portuguesa, Se terminamos uma obra, então agora está completa, está perfeita. Nós usamos o verbo aperfeiçoado, está aperfeiçoado, ou seja, está completo, está terminado. Preste atenção. Esse é um dos aspectos mais caros para nós. A palavra de Deus é completa, queridos. A palavra de Deus tem tudo aquilo que nós necessitamos para compreender Deus como aprouve a Ele se revelar a nós. Deixa eu ler para vocês algumas coisas curiosas. 2 textos que para mim são fortíssimos e deveriam mexer conosco. Paulo escreve a sua carta aos Gálatas e no capítulo 1 ele diz assim, me admira que vocês estejam passando para um outro evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ainda que eu mesmo, ou melhor, ainda que um anjo do céu desça e vos apresente um evangelho que vá além do que vocês receberam, isso é maldição. Sim, e ele repete, o que diz no verso 8, ele diz no verso 9 do capítulo 1, se qualquer um anjo que for, se aparecer e apresentar algo além do evangelho que está revelado, isso é maldição.
Sabem quais são as últimas palavras das Escrituras Sagradas, lá em Apocalipse, capítulo 22? Eu vou ler para vocês. Os últimos versos dizem assim: e a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, eu testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quer acrescente, quer retire, isso é maldição. E esse tema não é um tema histórico, não. Isso é um tema mais do que atual. Vá para debates da atualidade, no mundo da pós-verdade, onde parece que você dizer que há uma verdade em si, vão dizer que é um absurdo. E cada um usa as Escrituras ao seu bel prazer, no seu interesse. E usam com os argumentos os mais curiosos. Não, as Escrituras não têm bons princípios, né? E essa revelação de Deus, mas veja, ela é sociologicamente arcaica, antropologicamente antiga, né? Você não pode usar. Eu dizia no primeiro culto que, agora há pouco tempo, alguém, né, me mandou e eu vi um vídeo de um pastor. Eu entendi a saia justa dele, mas veja a solução que ele deu. Ele recebeu uma carta. E na carta a pessoa dizia: pastor, eu tinha decidido me matar. Iria fazer num dia determinado, mas naquele dia eu ouvi o Senhor falando do Evangelho. E lá o Senhor dizia que se alguém estivesse com o senso de estar perdido, que lesse os Evangelhos, que desse essa única e talvez final chance de uma esperança diferente. Pois eu atendi ao seu desafio e fui ler os Evangelhos. E aquilo mexeu comigo, aquilo foi especial demais, parece que eu me sentia mais leve, eu fui tomado de assalto por uma curiosidade de conhecer mais, e fui lendo os Evangelhos, e aquilo foi fazendo com que desaparecesse o próprio interesse de suicídio, até que eu cheguei no livro de Romanos. Quando eu li os capítulos 9, 10, eu não concordei, eu fiquei irado com o Senhor, e eu estou novamente mal, e novamente com o desejo de ceifar minha própria vida. O que eu faço, pastor? Uau, reconheço a saia justa, um tema muito difícil, mas o pastor fez a opção em responder para ele dizendo: veja, se foi tão bom para você os Evangelhos, volte a ler os Evangelhos. E outra, esses capítulos de Romanos 9, 10, eles nem deveriam estar nas Escrituras. Paulo, ele escreve coisas, inclusive ele mesmo fala que são coisas elevadas demais, e ele quis colocar isso daí, e confunde mesmo, não precisa ler essa parte. E muitas das vezes nós fazemos exatamente isso. Para sermos politicamente corretos, sociologicamente modernos, antropologicamente atuais, nós passamos a usar as Escrituras debaixo do temor dos homens, e não do temor de Deus. E aquele que acrescenta, ou que retira da palavra revelada do Senhor, deve ser considerado como anátema, como maldito. Essa palavra é suficiente, queridos. Ela cumpre os propósitos totais do Senhor. Nós lemos em Isaías, texto tão precioso: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Ela é completa, não precisa de uma nova revelação para que Deus cumpra os seus propósitos na sua igreja e na criação. Vejam que coisa curiosa. O Senhor Jesus, no caminho de Emaús, lembram dessa história? Ele ressurgiu, os discípulos estão tristes, indo para Emaús, dizendo: pois é, a gente achava que era o Messias, nem era,
tragédia. E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés e os profetas, ele discorre por todas as Escrituras, tudo aquilo que fora revelado a respeito do Messias. Está lá, na palavra. E não é tão somente o Velho Testamento, que a princípio era a palavra existente para aqueles que viviam ali no início do primeiro século com Jesus. Porque se você ler a carta do apóstolo Pedro, lá também em 2 Pedro, no capítulo 15 e 16, ele diz, olha, vocês precisam ter por grande longanimidade a salvação do Senhor Jesus, a qual o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, com a sabedoria que lhe foi dada, vejam, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Na própria carta de Pedro, no primeiro século, as epístolas do Novo Testamento paulinas já eram reconhecidas e inseridas como escritura sagrada. É a palavra de Deus, meus queridos, completa e suficiente. Mas nós temos também, nesse salmo que nós lemos, também duas verdades maravilhosas. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável. O temor do Senhor, que é límpido, permanece para sempre. Uau! Como é um dos elementos mais atacados, como eu acabo de dizer. Vá conversar sobre os princípios do Senhor, da salvação. Não, mas isso daí agora é diferente. Vá conversar sobre os princípios da família. Não, mas isso daí agora é diferente. Não! A palavra de Deus permanece para sempre, em qualquer geração, até a consumação final. A palavra do Senhor permanece para sempre. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Porque em verdade vos digo, palavra do Senhor em Mateus 5,18, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em João 10,35, o Senhor Jesus diz, a Escritura não pode falhar. Se lembram do texto precioso que lemos aqui no início, Salmo 119? Aquele período do 89 até o 96? O salmista ali, ele diz, para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Nós líamos aqui junto, e o Letinho e a gente ficou impressionado, porque o salmista diz assim, se o meu prazer não estivesse na tua palavra, há muito eu já teria perecido com as minhas angústias. Essa é a palavra de Deus, permanece para sempre. Ela é imutável, ela é clara, ela é pura, ela é acessível. Veja que coisa interessante, ainda no versículo 7 diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que é isso? Que palavra é essa que dá sabedoria aos simples? Quem são os simples? Mais uma vez, me valendo aí dos originais, achei um negócio curioso. Quando a gente olha aqui, quem são os simples? Ele fala assim, eu achei curioso isso aqui. Tem a parte de ingenuidade e tem aquele que é de mente aberta. De mente aberta. Parece que na nossa sociedade você dizer que é de mente aberta é ser moderno, não é? Porque o mente aberta é o quê? É aquele rapaz, eu gosto de todas, eu vou em todas, todos os caminhos levam a Deus, sabe? Eu acho que é isso mesmo e todo mundo tem que ter a sua verdade mesmo, e eu vou em todas mesmo, porque o cara, ele está tão mente aberta que ele fala assim, às vezes se eu atirar para todo lado, algum eu vou acertar. Está completamente equivocado. A palavra de Deus está dizendo que ela é capaz de encontrar gente ingênua, que tem sido levada de um lado para o outro pelo próximo
pelo próximo programa de televisão, pela próxima fala, pela próxima pessoa que pega o microfone, e você passa a ser cativo à palavra de Deus. Eu gosto, lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo, ele fala quais são os crentes mais nobres que ele encontrou. Lembram disso lá em Atos? É interessante, porque Paulo fala muito bem dos crentes de Tessalonicenses. É só você ler a carta de Tessalonicenses, ele lembra da operosidade da fé, da abnegação do amor, uma turma especial. Mas lá em Atos ele diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda avidez, mas confirmavam nas escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Preste atenção, Paulo acha bom crente que escuta um pastor, um presbítero, um professor, um líder e vai para a palavra de Deus para ver se as coisas são assim. Paulo diz, assim que é o crente. O crente é alicerçado no solo firme, que é a palavra de Deus. E ela é clara para todos. Pelo menos 5 vezes no Novo Testamento, você lerá Jesus Cristo dizendo assim, mas não tem deslido nas Escrituras? É como se Jesus se assustasse com as pessoas que dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não estudam. Ele, por exemplo, disse assim, não tem deslido nas Escrituras que Deus, desde o princípio, criou homem e mulher, e que disse ao homem, deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vocês não leram, não? É como se Deus estivesse dizendo para nós, vocês negligenciam a verdade revelada do Deus eterno? Numa outra oportunidade foi sobre o tema da ressurreição. Novamente Jesus Cristo olha para aqueles que dizem acreditar nas Escrituras e ele diz, não tem deslido a respeito da ressurreição? Que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e ele é Deus de vivos e não de mortos? A palavra de Deus é acessível. E esse foi um dos grandes temas na época da Reforma, porque a igreja romana entendia que não. Entendia que as pessoas não poderiam ter acesso às Escrituras porque elas não iam conseguir entender. E então era feito de maneira que apenas as línguas originais fossem usadas, e na época você tinha Bíblia hebraica, grega e latim. E aí as missas foram estabelecidas de modo que eram faladas apenas em latim, e a igreja definia como faz, como comporta, o que faz, porque afinal de contas só um grande clero eclesiástico. E na Reforma, essa foi uma das grandes transformações. Depois dessa dieta de Worms, Lutero vai para um castelo onde ele fica refugiado para traduzir as Escrituras para a língua do povo, porque o povo tem que ter a palavra de Deus nas suas mãos para estudar. Não tem deslido? Por fim, diz aqui nas qualidades e dos efeitos das Escrituras, ela é poderosa. Meus irmãos, preste atenção. A palavra de Deus é poderosa. É por meio da pregação da palavra do Senhor Jesus que a fé é implantada no nosso coração. Vocês conseguem perceber a extensão do que está dito aqui? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos. A verdade das Escrituras não diz respeito a você deixar maus hábitos e agora ter bons hábitos. A verdade das Escrituras não é você tinha um vício e agora eu não tenho mais um vício. A verdade das Escrituras não é você assim, não, mas eu tinha problemas de relacionamento preciosos com meus pais, com meu cônjuge, com filhos, aí agora eu não tenho. Todos esses aspectos são aspectos legítimos e abençoadores e que
vem. Mas preste atenção, a verdade das Escrituras é uma transformação de identidade. A sua alma, ela é restaurada. Você está perdido, morto nos seus delitos e pecados, e você está separado de Deus, sofrendo a condenação da ira eterna de Deus no inferno, e de repente a palavra de Deus que revela a graça do amor que te encontra, e que pela fé você é levado à obra redentora de Cristo, e isso restaura, pega a sua alma e traz de volta para o que você foi feito, a imagem e semelhança de Deus, para se relacionar com Ele. A sua alma é restaurada. Essa é a história de muita gente vem à igreja, muita gente procura o Senhor porque está quebrado. Está quebrado numa crise, é um relacionamento, é um problema com um desses relacionamentos preciosos que temos, ou pode ser financeiro, ou talvez é uma tristeza, mas quando conhece o Senhor Jesus, descobre que tinha algo muito maior. Muda a natureza, muda a identidade, somos novas criaturas por meio daquele que nos amou. E assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você descobre uma coisa fantástica, que o Senhor intervém sim, restaura relacionamentos, nos livra de vícios, muda nossos maus hábitos, mas ainda que as crises retornem, elas não são para serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Não tem jeito. Somos novas criaturas, porque o nosso Deus em Cristo Jesus já nos doou todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Ele nos deu tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. O poder da palavra de Deus é magnífico. Veja o que diz aqui, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração. Quem aqui não tem uma experiência dessa para contar? Gente que às vezes veio a pulso, como a gente diz por aqui, para a igreja, e de repente vai dizendo, obrigado Senhor, porque o Senhor me trouxe. Parece que a palavra pregada do Senhor, na iluminação do Espírito, ela tem esse poder de transformar o nosso eu de verdade, a nossa alma, o nosso coração. Eu nem vou ler, eu cliquei ali no meu aplicativo em alma para ver, tem mais de 20 significados. É o coração, as entranhas, é a nossa emoção. É lindo quando você vai ver essa palavra transmitida aí por alma. Deus restaura no poder da palavra. Eu comentei no primeiro culto, e aí vou comentar aqui também. Um dia aconteceu um negócio pesado. Tinha uma reunião aqui na igreja, numa terça-feira, um grupo de discipulado. E eu tinha então ali a responsabilidade de conversar com aquele grupo sobre a lição do dia. Mas talvez eu desconheça, nos meus anos recentes, um dia em que houve uma concatenação de tantas más notícias e eu estava mal. Eu estava mal. A gente no grupo lá, antes de começar, vai compartilhando os pedidos de oração, e a turma compartilhando, e eu quieto, eu não conseguia nem pedir oração. Eu sei que chegou um momento, a hora eu tinha que dar o estudo, eu não dei conta. Eu comecei a chorar. E eu tive que falar para o pessoal, eu não dou conta, eu estou mal, estou arrasado. E aconteceu um negócio desses impressionantes. A turma ali, um por um, começou a citar as Escrituras. E um falava um salmo, o outro lia uma passagem de Jesus, um outro lia uma das cartas paulinas. Foram lendo um por um, e no final um terminou e falou assim, por que a gente não ajoelha aqui e a gente vai orar para essa palavra toda aqui entrar no nosso coração? E eu só balançava a cabeça assim. E nós terminamos ali aquele momento, parece que o coração estava restaurado. Esse poder, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O quão preciosa é a palavra de Deus para você? Porque na sequência, o salmista vai dizer, as Escrituras, elas são mais preciosas do que o ouro, do que muito ouro depurado, ela é mais doce do que o mel, e do que o destilar dos favos.
Parece que ele pega tudo que ele tem de materialmente mais expressivo e de degustalmente, nem existe essa palavra, né? Mais delicioso, e ele coloca: as escrituras são melhor, muito melhores. É como se fosse um sertanejo dizendo: rapaz, a palavra de Deus é mais preciosa do que chuva no sertão. Ela é mais doce que bolo de rolo do Pernambuco. Preciosa! Um negócio, uma iguaria. A minha pergunta é: quão preciosa é a palavra de Deus para você, meu querido? Quanto ela faz parte do seu alimento, da alma. O quanto ela tem iluminado os seus olhos. O quanto ela tem te dado sabedoria. O quanto ela tem te revelado a justiça de Deus. John Piper tem uma frase de efeito muito forte. Ele diz que a maior função do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, do Instagram, é provar para nós, no último dia, que a falta de leitura da palavra de Deus nunca foi por falta de tempo. Nunca foi. Talvez é porque nós perdemos a compreensão do tesouro, da preciosidade que temos revelada e preservada para nós. O último versículo do Salmo 19 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. O que será que o salmista quer aqui? O que é que ele está pedindo aqui para que tenha nos seus lábios? O que é que ele está pedindo aqui a Deus para que seja a meditação do seu coração? Talvez ele esteja se lembrando, lá do capítulo 1 de Josué, quando Deus está conversando com Josué, que vai se tornar líder. E ele então diz para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E assim farás prosperar o teu caminho. Me parece que as palavras dos nossos lábios e o meditar do coração serão agradáveis quando eles forem plenos da palavra de Deus. E aqui então eu faço a minha segunda pergunta e aplicação. Quantos seus lábios estão cheios da palavra de Deus nos seus relacionamentos? Sabe aquela pessoa que chega para você e diz: eu estou mal, eu estou tão ansiosa, estou tendo aqueles efeitos de quem já não se aguenta, pega na minha mão, vê, eu nem consigo segurar. E de repente você dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com gratidão no coração. O remédio, querido, é nós levarmos o tema ao altar do Senhor. Vamos orar. Já pensou? Aquela pessoa que chega para você: eu já não estou aguentando mais, e a minha esposa fez greve geral, o problema está muito sério, eu pisei na bola, só que a Mariazinha lá do trabalho, ela me dá bola, sabe, e eu estou tão carente, eu sou homem, você me entende, não consigo me segurar. E você diz: mas não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel, não permite que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, junto com a tentação proverá livramento, de forma que podeis suportar. Não sucumbe. Gente, talvez, que não se perdoa. Não tem mais vez para mim. Você não sabe o que eu fiz. É feio demais. Nem eu me perdoo, mas ainda imagina Deus.
E você pode dizer, mas ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ou vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã e alvos como a neve, diz o Senhor. Ele que diz, eu perdoo as tuas iniquidades, e por amor de mim, delas eu não me lembro. Não tem pecado que não seja lavado pelo sangue de Cristo na cruz. E a palavra de Deus cura e restaura. Quanto tem isso nos nossos lábios? Há algum tempo atrás, era até um encontro que teve da igreja, e eu comecei a conversar com um irmão aqui da igreja, mas ele estava mal, e ele estava com a memória de todos os noticiários, pelo menos do último mês. Ele estava desesperado com o nosso país, e afinal de contas temos todos sido bombardeados demais, né? E ele dizia, mas você não viu, e fulano aquilo, e esse daqui, aquilo. Ele falou assim, eu tenho que ir embora, eu estou sufocado, eu quero ir para outro país, eu tenho que ir embora, eu não aguento mais. E ele sabia todos os noticiários envolvidos, eu ouvindo aquele negócio. E eu disse, meu irmão, sabe qual foi o conselho que o apóstolo Paulo deu em uma das suas cartas da prisão, Filipenses, já no final? Ele disse, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem sabe está na hora de pormos os olhos no Senhor, porque com os olhos nas circunstâncias adoece o coração. O negócio foi tão interessante, é interessante esse caso, eu estou lembrando, porque, mas por muito tempo, até hoje, ele vem e fala assim, rapaz, aquele negócio curou meu coração. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam aceitáveis na tua presença. Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Somente a Escritura. Somente. Vamos orar. Meu Deus querido, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos amou quando não merecíamos e nada tínhamos a oferecer. O Senhor não depende de nada da nossa parte, mas o Senhor nos alcançou. E o Senhor, Pai, que já se revela na criação, abriu os nossos olhos para a tua revelação nas Escrituras. Elas são inesgotáveis, mas nós podemos caminhar ali, para dia a dia mais, buscarmos e conhecermos o Senhor na plenitude. O apóstolo Paulo dizia que ele considerava todas as outras coisas como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele e ter um pouquinho do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Queria pedir, Pai, que o Senhor nos levasse a tua palavra. Queria pedir, Pai, que o Senhor não permitisse que a nossa segunda-feira fosse igual. Que o Senhor nos desse a reverência, a alegria de termos a palavra de Deus no nosso idioma para buscarmos te conhecer e termos o coração, a alma, as emoções, o centro da vida, tratado, limpo, alegre, restaurado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.